Capítulo 37. Só uma faca real, a profecia que se cumpriu. Eu me aproximei da porta sem fazer barulho, iluminando o chão com a lanterna e segurando o taco de beisebol com a mão direita. Enquanto andava tentando não fazer barulho, bateram na porta de novo. 2, depois mais 2 vezes. Batidas impacientes, mais duras e mais secas do que antes. Eu me escondi em um vão na parede perto da porta, prendi a respiração e esperei. Quando as batidas cessaram, tudo mergulhou em profundo silêncio. Como se nada tivesse acontecido. Ainda assim, eu senti a presença de alguém do outro lado da porta. Esse alguém estava de pé e, como eu, prendi a respiração, atento para não deixar escapar nenhum som. Em meio ao silêncio, ele estava tentando captar alguma respiração, algum coração batendo, algum pensamento fugindo. Respirei silenciosamente para não mexer o ar à volta. Eu não estou aqui. Tentei me convencer. Eu não estou aqui. Eu não estou em nenhum lugar. Até que a porta foi destrancada. Esse alguém realizava cada movimento devagar, com gestos prudentes, produzindo sons tão fragmentados, tão alastrados, que perdiam seu significado original. A maçaneta girou e as dobradiças rangeram de leve. As batidas do meu coração dispararam. Tum-tum, 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 tum-tum. Tentei acalmá-las em vão. Alguém entrou no quarto. O ar vibrou de leve. Ao me concentrar e apurar os sentidos, distingui um vago cheiro de corpo estranho. Um cheiro curioso, um misto de pele, respiração reprimida e excitação imersa no silêncio. Será que esse alguém estaria com uma faca? Provavelmente sim. Eu me lembrava daquele brilho branco e vívido. Segurei bem firme o taco com as 2 mãos, prendendo a respiração e tentando fingir que não existia. Depois de entrar no quarto, esse alguém fechou a porta e a trancou por dentro. Em seguida, de costas para a porta, prestou atenção no interior com cautela. Minhas mãos, que seguravam o taco,
estavam encharcadas de suor. Eu adoraria enxugar o suor das palmas das mãos na calça, mas um movimento simples e descuidado poderia trazer consequências fatais. Tentei pensar na estátua que ficava no quintal da casa vazia do Sr. Miyawaki. Para tentar ficar completamente imperceptível, me fundi com o pássaro de pedra. Eu era a estátua de pássaro que do quintal encarava o céu em uma ofuscante e quente tarde de verão. Esse alguém tinha uma lanterna e, quando a acendeu, uma luz fina e reta surgiu no meio das trevas. Por ser uma lanterna pequena de bolso, parecida com a que eu tinha, o facho de luz não era muito forte. Em silêncio, esperei que a pessoa desse algum passo e a luz passasse na minha frente. Mas ele demorou para se mexer. O facho de luz iluminou cada objeto do quarto, um a um, como um holofote. Flores do vaso, bandeja de prata sobre a mesa, que brilhou de maneira sedutora mais uma vez, sofá, luminária de chão. O facho de luz passou rente à ponta do meu nariz e iluminou o chão a 5 centímetros dos meus sapatos, lambendo todos os cantos do quarto de ponta a ponta, como a língua de uma cobra. Tive a sensação de que esse tempo de espera duraria para sempre. O medo e a tensão se tornaram uma dor intensa, espetando minha consciência como uma broca. Pensei que precisava deixar minha mente vazia. Não posso imaginar. O primeiro-tenente Mamiya tinha escrito na carta: a imaginação pode custar a vida. A luz da lanterna finalmente começou a avançar devagar, bem devagar. Aparentemente, o homem estava tentando ir para o quarto ao fundo. Segurei o taco com mais força. Quando me dei conta, o suor das minhas mãos já havia secado por completo. Agora estavam secas demais. Esse alguém se aproximou de mim aos poucos, passo a passo, como se verificasse cada lugar onde pisava. Inspirei o ar e prendi a respiração. Mais 2 passos e ele estaria aqui. Mais 2 passos e eu poderia pôr fim a esse pesadelo ambulante. Porém, nessa hora, a luz sumiu bem diante dos meus olhos. Quando percebi, tudo já tinha sido tragado por uma completa e perfeita escuridão como antes. Ele apagara a lanterna. Tentei pensar rápido em meio às densas trevas, mas minha mente não funcionou. Só um calafrio desconhecido atravessou o meu corpo. Ele deve ter percebido que eu estava aqui. Preciso me mexer. Não posso ficar aqui parado. Pensei. Tentei saltar para a esquerda, transferindo o peso do corpo para o outro pé. No entanto, meus pés não se mexeram e pareciam plantados no chão, como os da estátua de pássaro.
Eu me agachei e, com custo, consegui inclinar o tronco enrijecido para a esquerda. Nesse instante, algo atingiu meu ombro direito com força. Algo duro e gelado como granizo espetou meu osso. Com o impacto, a dormência dos meus pés sumiu em um segundo, como se eles tivessem acordado com um choque. Saltei na hora para a esquerda, me agachei e procurei meu adversário na escuridão. As veias do meu corpo se dilatavam e se contraíam. Os músculos e as células buscavam oxigênio fresco. Senti uma dormência difusa no ombro direito, mas ainda não era dor. Sentiria dor só mais tarde. Não me mexi e a pessoa também não. Estávamos frente a frente nas trevas, prendendo a respiração. Não enxergávamos nem ouvíamos nada. A faca rasgou o ar mais uma vez sem nenhum aviso. Desta vez passou bem na frente do meu rosto como uma abelha furiosa. A ponta afiada arranhou minha bochecha direita de leve, bem na altura do hematoma. Senti o corte na pele, um corte não muito profundo. Meu adversário também não conseguia me ver. Caso contrário, já teria me matado há muito tempo. Desferi uma tacada com toda a força na direção de onde presumi que tinha vindo a faca, mas o taco não acertou nada, apenas cortou o ar fazendo sap. O som agradável do taco cortando o ar me fez relaxar um pouco. Continuávamos medindo forças. Eu tinha recebido 2 facadas, mas não mortais. Estávamos duelando no escuro, ele com uma faca, eu com o taco de beisebol. Prendendo a respiração e encarando a escuridão, começamos a nos procurar de novo às cegas, prestando atenção a todos os movimentos e esperando a reação do outro. Senti o sangue escorrer em linha reta pelo meu rosto. Apesar disso, por incrível que pareça, eu não sentia mais medo. É só uma faca, pensei. São só cortes. Aguardei em silêncio. Esperei a faca tentar me atingir mais uma vez. Eu podia esperar na mesma posição para sempre. Procurando não fazer barulho, inspirei o ar e expirei. Vamos lá, se mexa, pensei. Vou ficar parado aqui. Se quer me dar uma facada, a hora é agora. Eu não tenho medo. De algum lugar, a faca veio na minha direção e cortou a gola do meu suéter com força. Senti a ponta perto da minha garganta, mas a lâmina não chegou nem a me arranhar, passando apenas a uma curta distância. Saltei para o lado, dobrando o corpo e, sem enquadrá-lo, balancei o taco, que atingiu provavelmente a altura da clavícula do homem. Não era uma parte vital e a tacada não foi tão forte a ponto de fraturar os ossos. Mas ele deve ter sentido muita dor, pois percebi com clareza que recuou. Ouvi-o ofegar assustado. Então levei o taco para trás para dar um impulso e o lancei com toda a força para frente, na direção do meu adversário, um pouco mais para cima, para o lugar onde ouvia aquela respiração. Foi uma tacada perfeita. O taco acertou a altura do pescoço do homem.
Ouvi um som desagradável de ossos se quebrando. A terceira tacada acertou bem em sua cabeça, fazendo-o dar um salto. Ele deixou escapar um grito curto e esquisito antes de desabar no chão, onde permaneceu estirado, grunhindo. Depois de um tempo, o grunhido foi ficando mais fraco. Fechei os olhos e, sem pensar em nada, desferi a última tacada na direção de onde vinha o som. Não queria, mas tinha que fazer isso. Não por ódio, nem por medo, mas porque tinha que fazer. Na escuridão, ouvi algo se partir no meio como uma fruta, como uma melancia. Permaneci de pé e imóvel, segurando com firmeza o taco à minha frente com as duas mãos. Quando me dei conta, meu corpo tremia sem parar e eu não conseguia conter o tremor. Recuei um passo e tentei pegar a lanterna do bolso. Você não pode ver! Alguém gritou para me impedir. Ou melhor, a voz de Kumiko gritou na escuridão do quarto ao fundo. Mesmo assim, continuei segurando a lanterna com a mão esquerda. Eu queria saber o que era. Queria ver com meus próprios olhos o que estava ali, saber o que eu tinha atacado com minhas próprias mãos. Parte da minha mente compreendia a ordem de Kumiko. Era algo que eu não deveria ver. No entanto, minha mão esquerda se movia por vontade própria. Não! Pare! Ela gritou alto mais uma vez. Se você quer me tirar daqui, não olhe! Trinquei os dentes com força e soltei o ar que estava acumulado no fundo dos meus pulmões, silenciosamente, como se abrisse uma janela pesada. Meu corpo continuava tremendo. Um cheiro desagradável pairava no ar. Era cheiro de miolos, de violência e de morte. Tudo aquilo tinha sido criado por mim. Sem força, desmoronei no sofá e lutei contra a ânsia de vômito que subia das minhas tripas, mas acabei vencido e vomitei tudo o que estava no estômago no tapete do chão. Quando não tinha mais nada no estômago, vomitei um pouco de bile. Quando a bile acabou, vomitei ar e saliva. Enquanto vomitava, deixei cair o taco de beisebol que rolou para algum lugar, fazendo barulho. Quando as convulsões do meu estômago enfim acabaram, eu quis limpar a boca com um lenço. No entanto, não consegui mexer as mãos nem me levantar do sofá.
Vamos para casa! Falei em direção à escuridão ao fundo. Já está tudo acabado. Vamos para casa juntos. Ela não respondeu. Não havia mais ninguém no quarto. Afundei no sofá e fechei os olhos. Senti como se todas as forças do meu corpo fossem se esvaindo pelos dedos, pelos ombros, pelo pescoço e pelos pés aos poucos. Ao mesmo tempo, a dor dos ferimentos também foi desaparecendo. Meu corpo foi perdendo peso e a consistência gradualmente, mas eu não senti insegurança nem medo. Sem resistir, me deixei levar por algo quente, grande e macio e me entreguei. Era uma coisa natural a ser feita e, quando me dei conta, eu tinha atravessado a parede gelatinosa simplesmente me entregando ao fluxo suave. Provavelmente nunca mais vou voltar aqui. Pensei enquanto atravessava a parede. Tudo acabou, mas para onde Kumiko teria ido? Eu precisava trazê-la de volta comigo. Para isso tinha matado o homem. Sim, para isso precisei partir a cabeça dele ao meio com o taco de beisebol, como se partisse uma melancia. Mas não consegui pensar em mais nada. Minha consciência foi sendo engolida pelas profundezas do vazio. Quando recobrei os sentidos, estava sentado em meio à escuridão, encostado na parede. Tinha voltado ao fundo do poço, mas não era o fundo daquele poço que eu conhecia. Havia algo novo, diferente. Eu me concentrei e tentei compreender o que estava acontecendo, o que havia mudado. Porém, como meu corpo estava quase todo anestesiado, só consegui perceber as coisas à minha volta de maneira fragmentada e imprecisa, como se eu tivesse sido colocado em um recipiente errado por algum engano. Ainda assim, depois de refletir por muito tempo, consegui compreender o que estava acontecendo. Havia água à minha volta. Já não era mais um poço seco. Eu estava sentado dentro da água. Respirei fundo.
algumas vezes para me acalmar. Que coisa! Estava brotando água! A água não estava gelada, era até morna. Parecia que eu estava em uma piscina térmica. De repente, me lembrei de procurar no bolso da calça. Será que eu voltei daquele mundo trazendo a lanterna? Será que os acontecimentos daquele mundo estavam ligados a esta realidade? Mas não consegui mexer minha mão nem meus dedos. Eu tinha perdido completamente as forças das mãos e dos pés. Nem sequer era capaz de me levantar. Procurei manter a calma e pensei racionalmente. Em primeiro lugar, a água só chegava à minha cintura sentado. Por isso, por enquanto, eu não corria risco de me afogar. Sim, eu não era capaz de me mexer, mas provavelmente porque estava debilitado e tinha perdido todas as minhas forças. Com o tempo, devo conseguir recobrar as energias. Os cortes feitos pela faca não pareciam muito profundos e, como meu corpo estava dormente, não provocavam dor. O sangue que tinha escorrido por meu rosto parecia já ter estancado e secado. Encostei a cabeça na parede e tentei me convencer. Está tudo bem, não preciso me preocupar. Provavelmente tudo tinha acabado. Agora eu só precisava descansar o corpo aqui e voltar ao meu mundo de origem, ao mundo da superfície banhado de luz. Mas por que começou a brotar água aqui do nada? O poço ficou seco e morto durante anos a fio e agora, sem mais nem menos, tinha recuperado a vida. Será que havia alguma relação com aquilo que eu tinha feito do outro lado? De repente, sim. Talvez, por algum motivo, uma espécie de tampa que fechava um veio de água tinha se soltado. Porém, depois de um tempo, compreendi uma realidade sinistra. No começo, tentei negar o fato desesperadamente, pensando em mil hipóteses que o desmentiam. Procurei pensar que era uma ilusão provocada pela escuridão e pelo cansaço, mas logo tive que reconhecer que era realidade. Por mais que tentasse me iludir, o fato não ia mudar. O nível da água estava subindo. Até um tempo atrás, a água estava na altura da minha cintura e agora chegava aos meus joelhos, que estavam dobrados. Era incontestável que o nível da água subia devagar. Tentei mexer meu corpo outra vez. Procurei concentrar toda a minha atenção em reunir forças em vão. Só consegui inclinar um pouco a cabeça.
Olhei para o alto e vi que a tampa do poço estava bem fechada. Tentei ver o relógio no pulso esquerdo, mas não consegui. A água estava brotando de alguma abertura e parecia jorrar cada vez mais depressa. No começo, vazava apenas um pouquinho, mas agora jorrava. Quando eu prestava atenção, podia ouvir seu gorgolejo. A água já estava na altura do meu peito. Afinal, até onde o nível vai subir? Muito cuidado com a água. Me disseram, Senhor Honda. Eu não dei importância para aquela profecia na época, nem depois. Não tinha me esquecido daquelas palavras. Eram estranhas demais para esquecer, mas nunca as havia levado a sério. Para mim e para comigo, os encontros com o Sr. Honda não passavam de episódios inofensivos. De vez em quando, eu repetia essa advertência para comigo só de brincadeira. Muito cuidado com a água. E ríamos. Éramos jovens e não precisávamos de profecia. O próprio ato de viver já era uma espécie de profecia. Quem diria que, no final das contas, o Sr. Honda estava certo? Tive até vontade de rir alto. A água começou a jorrar e eu estou em apuros. Pensei em Meika Zahara. Imaginei que ela se aproximava e abria a tampa do poço. Essa fantasia me pareceu bastante real, bastante nítida. Tão real e tão nítida que eu seria capaz de entrar na cena. Meu corpo não se mexia, mas eu consegui imaginar. Aliás, o que eu podia fazer além de imaginar? Ei, pássaro de corda! Chamaria Meika Zahara. Sua voz ecoaria com clareza dentro do poço. Eu não sabia que no poço com água o eco era mais forte do que no poço seco. Afinal, o que você está fazendo aí dentro? Está pensando de novo? Não estou fazendo nada demais. É uma longa história, mas não estou conseguindo me mexer. Sem falar que o nível da água está subindo, esse poço já não está mais seco como antes e posso morrer afogado. Pobre pássaro de corda! Diria ela. Você fez todos os esforços e esgotou todas as suas energias tentando salvar comigo. E provavelmente conseguiu, não é? E de quebra salvou várias pessoas, mas não conseguiu salvar a si mesmo. E ninguém conseguiu salvar você. Você gastou todas as suas forças e todo o seu tempo tentando salvar os outros. Todas as sementes foram plantadas em algum lugar. Não sobrou mais nenhuma no saco. É uma grande injustiça. Estou com pena de você do fundo do meu coração, pássaro de corda. De verdade, mas pensando bem, essa foi a sua escolha. Entende o que estou querendo dizer? Acho que sim.
Eu responderia. Senti um formigamento surdo na base do ombro direito. Isso aconteceu de verdade. Pensei. Aquela faca me feriu mesmo como uma faca real. Pássaro de corda, você tem medo de morrer? Perguntaria Meika Zahara. Claro, Eu falaria. Eu era capaz de ouvir o eco da minha própria voz. Era a minha voz e, ao mesmo tempo, não era. claro que tenho medo quando penso que vou morrer no fundo do poço completamente escuro. Pobre pássaro de corda, sinto muito, mas não posso fazer nada. Estou bem longe. Adeus. Adeus, Meika Zahara. Você fica muito bonita de biquíni. Meika Zahara responderia com uma voz bastante calma. Adeus, pobre pássaro de corda. E a tampa do poço seria totalmente fechada como antes. A minha fantasia desapareceu sem me levar a lugar nenhum, pois nada aconteceu depois. Gritei para a abertura do poço. Meika Zahara, onde você está e o que está fazendo agora quando mais preciso de você? A água já batia na minha garganta e envolvia meu pescoço como uma corda de forca. Eu estava começando a sentir um sufoco premonitório. Meu coração continuava batendo dentro d'água, marcando a passagem do tempo que ainda restava. Se a água continuar subindo, com certeza vai cobrir minha boca e meu nariz em cerca de 5 minutos. Depois vai preencher meus pulmões. Se isso acontecer, não tenho a menor chance. No fim das contas, ressuscitei o poço e isso causará minha morte. Não é uma morte tão ruim assim, tentei me convencer. No mundo há mortes bem piores do que essa. Fechei os olhos e tentei aceitar a morte iminente da maneira mais tranquila e serena possível, me esforçando para não entrar em pânico. Pelo menos consegui deixar algumas marcas. Era um consolo, uma boa notícia. As boas notícias são transmitidas em voz baixa. Tentei sorrir ao me lembrar dessas palavras, mas não consegui. Mesmo assim, tenho medo de morrer, sussurrei para mim mesmo. Essas foram minhas derradeiras palavras. Não particularmente memoráveis, mas era tarde demais para mudá-las. A água já cobria minha boca. Logo chegou até meu nariz e eu parei de respirar. Meus pulmões ansiavam desesperadamente por oxigênio, mas não havia mais oxigênio, apenas água morna. Eu ia morrer como todas as outras pessoas que vivem neste mundo. Capítulo 38 Sobre patos, sombra e lágrimas, ponto de vista de Meika Zahara, parte 7. Olá, pássaro de corda! Será que esta carta vai chegar até você? Sabe, não
tenho certeza se você chegou a receber as várias cartas que escrevi. O endereço do destinatário que coloquei era um pouco impreciso e também deixei a parte do remetente em branco. Por isso, talvez as cartas estejam na estante de correspondência com destinatário desconhecido, pegando poeira e sendo ignorada por todos do correio. Bom, se não chegarem, azar, não tem problema. Era o que eu pensava até agora. Até porque eu só queria escrever para tentar dar forma aos meus pensamentos e, quando pensava que escrevia para você, pássaro de corda, eu conseguia transformar meus pensamentos em textos sem muitas dificuldades, sem hesitar. Não sei por quê. É mesmo, por que será? Mas espero que pelo menos esta carta chegue às suas mãos. Estou rezando para que sim. Desculpe tocar no assunto de maneira tão repentina, mas vou falar sobre patos. Como contei em outras cartas, o terreno da fábrica onde trabalho é bastante amplo e abrange um bosque e um lago. É um lugar ideal para fazer caminhada. O lago até que é grande e ali vivem alguns patos. Uns 12 no total. Não sei como é a relação dessa família. Talvez os membros entrem em alguns conflitos internos, talvez alguns convivam bem entre si e outros nem tanto. Mas, de qualquer maneira, nunca vi os patos brigando. Como estamos em dezembro, a superfície do lago já começou a congelar, mas o gelo não está muito grosso e ainda resta uma parte onde os patos conseguem nadar mesmo em dias frios. Minhas colegas estão planejando patinar no lago quando esfriar mais e a camada de gelo ficar mais grossa e firme. Nesse caso, a família, ou seja, os patos. Sei que é estranho se referir aos patos como família, mas acabei me acostumando. Vão precisar ir para outro lugar. Não gosto de patinar no gelo e, no fundo, espero que o lago não congele. Mas acho que esse desejo não vai ser atendido. Enfim, como o inverno é muito rigoroso por aqui, a família precisa estar preparada para o frio extremo. Ultimamente, tenho ido até o lago nos finais de semana para passar o tempo vendo essa família. Quando fico observando os patos, 2 ou 3 horas passam num instante. Vou bem agasalhada da cabeça aos pés, com meias, gorro, cachecol, botas, casaco de couro. Até pareço um caçador de urso polar. Sento em uma pedra e fico olhando distraidamente a família por horas a fio. Às vezes dou pão velho para os membros da família. Claro que não tem mais ninguém excêntrico e desocupado como eu nesse lugar. Talvez você não saiba, pássaro de corda, mas os patos são muito divertidos. Não tem como ficar entediada olhando para eles. Não entendo direito porque as outras pessoas não se interessam por patos e preferem pagar ingresso para assistir a um filme idiota em algum lugar longe. Por exemplo, às vezes, quando os patos vêm voando, abanando as asas e pousam na superfície congelada do lago, as patas escorregam no gelo e toda a família cai. Parece programa de comédia de TV. Fico rindo sozinha vendo essas cenas. Claro que os patos não estão fazendo palhaçada para me fazer rir. Estão levando a vida a sério, mas mesmo assim acabam caindo. É muito legal ver isso.
As patas dele são graciosas e achatadas cor laranja e lembram aquelas galochas infantis. As patas não parecem feitas para caminhar no gelo e muitos membros da família acabam escorregando. Alguns caem de bunda. Acho que não tem nenhuma borracha na pata que impeça os patos de escorregar. Talvez o inverno não seja uma época muito divertida para eles. No fundo, não sei direito o que eles pensam sobre o gelo, mas acho que não o odeiam tanto assim. É o que eu sinto olhando a família. Parece que os membros procuram se divertir no inverno mesmo resmungando. Gelo de novo! Que coisa! Eu gosto muito dessa família. O lago fica no meio do bosque e é longe de tudo. Ninguém vem fazer caminhada por aqui no inverno, a não ser que o dia esteja muito agradável. Claro que eu sou uma exceção. Na trilha do bosque ficam resquícios de neve que caiu alguns dias atrás. Os flocos estão congelados e se quebram fazendo barulho sob meus pés. Vejo pássaros por todos os cantos. Quando caminho pela trilha, pensando nas várias travessuras dos patos, com a gola do casaco levantada, o cachecol enrolado no pescoço, soltando fumacinha branca pela boca e carregando migalhas de pão no bolso, me sinto bastante feliz e aquecida. Chego a pensar em como fazia tempo que não experimentava uma sensação assim de felicidade. Bom, mas chega de falar sobre patos. Olha, na verdade, acordei 1 hora atrás sonhando com você, pássaro de corda. Por isso que resolvi escrever esta carta. Agora são... Deixa eu olhar o relógio. 2h18 da manhã. Fui deitar antes das 10, como sempre. Boa noite, patos! Boa noite, todo mundo! Adormeci profundamente e despertei agora há pouco. Não sei direito se estava sonhando ou não, porque não me lembro de nada. Talvez não estivesse sonhando. Bom, mas o que importa é que ouvi com nitidez sua voz, pássaro de corda. Você me chamou alto algumas vezes e eu acordei de susto pulando da cama. Quando acordei, o quarto não estava escuro. Uma luz clara se insinuava pela janela e dava para ver uma grande lua flutuando sobre a colina, parecendo uma bandeja prateada de aço inoxidável. Era tão grande que eu seria capaz de escrever algo nela se estendesse minha mão. Essa luz da lua que se insinuava pela janela formava uma poça branca no chão como uma poça d'água. Eu me sentei na cama e fiquei pensando desesperadamente no que poderia ter acontecido. Por que pássaro de corda teria me chamado com uma voz tão nítida? Meu coração batia muito forte. Se eu estivesse em casa, trocaria de roupa em um piscar de olhos, atravessaria o beco e iria correndo para sua casa, mesmo a essa hora da noite. Só que agora estou no meio da montanha a pelo menos 50.000 quilômetros de distância e, mesmo que eu quisesse, correr até você seria impossível, não é? Então, o que eu fiz? Tirei a roupa. Pois é, não me pergunte por quê, nem eu sei direito o motivo. Então, não me pergunte nada e deixe que eu conte até o fim.
Então, tirei tudo o que cobria meu corpo, saí da cama e me ajoelhei no chão, bem onde estava a poça branca da luz da lua. O aquecedor do quarto estava desligado e provavelmente fazia frio, mas não senti nada. Parecia que havia algo especial na luz da lua que se insinuava pela janela, e esse algo me envolvia e me protegia completamente com uma espécie de película fina. Permaneci ali assim, totalmente nua, e depois comecei a expor várias partes do meu corpo, uma a uma, para essa luz. Como posso explicar? Isso me pareceu a coisa mais natural a fazer. A luz da lua era lindíssima, de verdade, e eu precisava fazer isso. Expus cada parte do meu corpo à luz da lua, o pescoço, os ombros, os braços, os seios, o umbigo, as pernas, o quadril e até aquele lugar, como se a luz lavasse tudo. Se alguém visse o que eu estava fazendo, acharia a cena bastante estranha. Eu devia estar parecendo uma tarada da lua cheia que ficou maluca por causa do luar. Mas é claro que não tinha ninguém me olhando. Quer dizer, o menino que morreu no acidente de moto talvez estivesse me vendo de algum lugar. Mas ele, tudo bem. Afinal, ele já morreu e, se quiser ver, vou deixar com todo prazer. Enfim, de qualquer forma, ninguém estava me vendo naquela hora. Eu estava completamente sozinha dentro da luz da lua. Às vezes eu fechava os olhos e pensava nos patos que deveriam estar dormindo no lago. Pensei naquele sentimento cálido de felicidade que tínhamos construído juntos, aquela família e eu. Como você pode ver, para mim os patos têm um significado importante. São uma espécie de talismã, um amuleto. Continuei ajoelhada por muito tempo no mesmo lugar sem me mexer. Sozinha e sem nenhuma roupa, eu era banhada pela luz da lua que tingia meu corpo de uma cor curiosa. Minha sombra longa, nítida e preta se projetava no chão e ia até a parede. Mas não parecia ser a minha sombra, e sim a de outra mulher, com um corpo mais maduro e adulto, contornos mais arredondados, seios e mamilos bem maiores, tudo bem diferente do corpo de uma mulher virgem como eu. Mas, sem dúvida, era minha sombra, apenas mais alongada e com contornos um pouco diferentes. Quando eu me mexia, a sombra também se mexia. Por um momento, fiz uma série de movimentos para examinar melhor a relação entre meu corpo e essa sombra. Por que ela parece tão diferente do meu corpo? Pensei, mas não entendi ao certo. Quanto mais observava, mais estranha a sombra parecia. Agora vem a parte que é um pouco difícil de explicar, pássaro de corda. Não tenho certeza se vou conseguir explicar direito. Bom, para
Para resumir, de repente comecei a chorar. Se fosse o roteiro de um filme, estaria escrito: sem transição, Mei Kazahara de repente cobre o rosto com as mãos e começa a chorar alto e copiosamente. Mas não se assuste. Sabe, eu não contei até agora e escondi isso de você todo esse tempo, mas na verdade sou muito chorona. Choro por qualquer coisa. Esse é meu ponto fraco. Mas é segredo. Por isso, não fiquei surpresa quando comecei a chorar do nada, sem motivo. Só que, normalmente, eu choro um pouco e paro depois, dando um basta. Choro fácil, mas também paro de chorar fácil. É como diz o ditado: tudo que vem rápido, vai rápido. Mas naquele momento eu não consegui parar de chorar. Era como se uma torneira tivesse sido aberta. Como eu não sabia porque estava chorando, não sabia o que fazer para conseguir parar. As lágrimas escorriam como o sangue que jorrasse de um ferimento aberto. Uma quantidade inacreditável de lágrimas caía sem parar dos meus olhos. Se continuar assim, vou secar completamente e me transformar em uma múmia. Pensei preocupada. As lágrimas caíam fazendo barulho na poça branca da luz da lua e eram sugadas como se originalmente fizessem parte daquela luz. Ao cair, as gotas brilhavam refletindo o luar como belos cristais. Quando me dei conta, minha sombra também chorava. Eu conseguia ver com clareza a sombra das lágrimas. Você já viu a sombra de uma lágrima, pássaro de corda? Não é uma sombra normal, comum. É completamente diferente. Vem de um mundo bem distante para nossos corações. Naquela hora, pensei que talvez as lágrimas que caíssem da sombra fossem as autênticas e as que derramei fossem só a sombra. Acho que você não vai entender, pássaro de corda. Quando uma garota de 17 anos, nua, chora compulsivamente sob a luz da lua no meio da noite, pode acontecer qualquer coisa, sabia? Bom, isso tudo aconteceu há 1 hora neste quarto. E agora estou diante da mesa com o lápis na mão. Claro que já estou vestida. Escrevendo esta carta para você. Até logo, pássaro de corda. Não consigo me expressar direito, mas eu e os patos do bosque estamos rezando para que você seja envolvido pelo calor da felicidade. Se acontecer alguma coisa, não hesite em gritar meu nome. Boa noite. Capítulo 40. Crônica do Pássaro de Corda 17. Carta de Kumiko. Eu preciso explicar muitas coisas para você, mas acho que contar tudo levaria muito tempo. Talvez anos. Eu deveria ter aberto o coração e contado tudo a você antes, mas infelizmente não tive coragem. Eu alimentava uma vaga esperança de que as coisas não fossem piorar muito. Como resultado dessa escolha, acabou acontecendo todo aquele pesadelo. É tudo culpa minha. De qualquer forma, já é tarde demais para explicações. Não temos tempo para isso. Então agora quero contar o mais importante.
Eu preciso matar meu irmão Noburo Vataya. Irei agora ao quarto do hospital onde ele está internado e desligarei os aparelhos que o mantêm vivo. Como irmã, posso ficar lá durante a noite para cuidar dele. Mesmo se eu desligar os aparelhos, ninguém vai perceber por um tempo. Ontem o médico responsável me explicou de modo geral o princípio e o mecanismo desses aparelhos. Pretendo esperar meu irmão morrer e, em seguida, me entregar à polícia confessando o crime. Não vou dar mais nenhum detalhe. Só fiz o que achei que era certo. Vou dizer à polícia. Provavelmente serei detida na hora e julgada por homicídio. A imprensa deve aparecer em peso e os jornalistas vão dizer muitas coisas. Talvez entrem na discussão sobre eutanásia e tudo mais. Mas vou permanecer calada sem dar nenhuma explicação. Não pretendo me justificar nem me defender. Eu simplesmente queria acabar com a vida de Noburo Vataya. Essa será a única verdade. Talvez eu tenha que cumprir pena, mas não tenho medo. Afinal, o pior já passou. Se não fosse por você, acho que eu já teria enlouquecido há muito tempo. Teria me entregado a outro e caído em um abismo de onde jamais conseguiria sair. Meu irmão, Noburo Vataya, fez a mesma coisa com minha irmã mais velha muito tempo atrás. Então ela acabou se matando. Ele maculou minha irmã e me maculou também. Para ser exata, não fisicamente, mas de um jeito pior. Ele arrancou completamente minha liberdade e me deixou trancafiada sozinha num quarto escuro. Eu não ficava com os pés presos por correntes, nem tinha alguém me vigiando. Mas eu não conseguia fugir. Meu irmão me prendia nesse lugar com uma corrente e um vigia bem mais poderosos. Eu mesma. Eu era a corrente que prendia meus próprios pés e o vigia implacável que nunca dormia. Claro que uma parte de mim queria fugir desse lugar, mas ao mesmo tempo existia uma outra parte covarde, degenerada e resignada que achava que tinha que ficar ali e que nunca conseguiria fugir. A parte de mim que queria fugir não conseguiu vencer de jeito nenhum a parte covarde. A parte de mim que queria fugir não conseguia ganhar força porque meu coração e meu corpo já estavam maculados. Eu não merecia mais voltar para você, mesmo conseguindo fugir. Eu não tinha sido maculada apenas pelo meu irmão Noburo Vataya. Antes disso, eu mesma tinha me maculado de maneira irreversível. Na outra carta, contei que dormi com um homem. Mas não contei a verdade. Não toda a verdade. Não dormi só com um homem, e sim com vários, um atrás do outro. Eu mesma não sei o que me levou a fazer isso. Pensando agora, concluo que talvez tenha agido por influência do meu irmão. Tenho a impressão de que ele abriu uma espécie de gaveta dentro de mim, sem minha permissão, extraiu algo desconhecido que havia dentro e me fez dormir com vários homens de maneira desenfreada. Meu irmão tem esse poder e, embora me seja doloroso reconhecer, acho que nós dois estamos ligados por um ponto obscuro. De qualquer forma, quando ele me procurou, eu já tinha me maculado de maneira irreversível. Cheguei até a contrair uma DST. Porém, naquela época, como contei na carta, não sentia nem um pouco de remorso em relação a você. Tinha a impressão de que era algo bastante natural. Acho que eu estava fora de mim. Não era o meu verdadeiro eu que fazia as coisas. Só pode ter sido isso.
Mas será que é isso mesmo? Será que basta tirar uma conclusão e dar o assunto por encerrado? Então, qual é o meu verdadeiro eu? Existe alguma evidência razoável que mostre que esse eu que está escrevendo esta carta seja o verdadeiro? Eu não tinha certeza de qual era meu verdadeiro eu e não tenho até hoje. Sonhei muito com você, sonhos que tinham um enredo claro. Você estava sempre me procurando desesperadamente. Você chegava até bem perto de mim, num lugar parecido com um labirinto. Falta pouco. Estou aqui. Eu pensava em gritar. Basta você me achar e me abraçar com força, que o pesadelo vai acabar e tudo vai voltar ao normal. Eu pensava. Mas não conseguia gritar. Você não conseguia me achar no meio da escuridão. Passava na minha frente e ia para outro lugar. Era sempre o mesmo sonho. Mas ele me incentivou e me ajudou muito. Pelo menos ainda me restavam forças para sonhar, algo que nem meu irmão conseguiu arrancar de mim. Enfim, senti que você estava dedicando todos os esforços para chegar até mim. Um dia talvez ele consiga me encontrar. Eu imaginava. E vai me abraçar com força, limpar toda essa mácula e me salvar para sempre desse lugar. Ele vai quebrar o feitiço e encerrar a maldição para que meu verdadeiro eu nunca mais fique perdido. Por isso, apesar de todas as dificuldades, consegui manter acesa a tênue chama da esperança no meio daquela escuridão fria e sem saída. Consegui manter um tênue eco de minha própria voz. Recebi a senha para acessar esse sistema de comunicação hoje à tarde. Alguém me mandou por um portador. Estou enviando esta mensagem pelo computador da sala do meu irmão, usando a senha que me passaram. Espero que essas linhas cheguem até você. Eu não tenho mais tempo. O táxi está me esperando lá fora e agora preciso ir ao hospital. Vou matar meu irmão e serei punida. É curioso, mas já não sinto mais ódio dele. A única coisa que sinto agora é a silenciosa sensação de dever. Eu preciso acabar com a vida dele, eliminando-o para sempre deste mundo. Sinto que preciso fazer isso para o próprio bem dele. É uma coisa que preciso fazer, custe o que custar, para que minha vida tenha sentido. Cuide bem do gato, por favor. Estou muito feliz que ele tenha voltado. Você colocou o nome de Bonito, não foi? Gosto desse nome. Ele foi uma espécie de bom presságio que surgiu entre nós dois, é o que sinto. Nunca deveríamos tê-lo perdido. Não posso mais continuar escrevendo. Adeus. Capítulo 41. Adeus. Que pena que você não vai poder ver os patos, disse Mei Kazahara como se realmente lamentasse. Nós dois estávamos sentados em frente ao lago e observávamos sua superfície congelada, branca e espessa. O lago era grande e estava repleto de marcas das lâminas dos patins que lembravam incontáveis cicatrizes. Era uma tarde de segunda-feira, mas Mei Kazahara havia pedido folga especialmente para me receber. Eu pretendia chegar no domingo, mas houve um acidente na linha e os trens foram cancelados. Acabei atrasando um dia. Mei Kazahara usava um casaco forrado com pelos e um gorro de lã de um azul vívido.
O gorro tinha desenhos geométricos feitos de lã branca e na ponta um pompom. Mei Kazahara disse que havia feito sozinho o gorro e prometeu que faria um igual para mim no próximo inverno. Suas bochechas estavam vermelhas e seus olhos estavam bem límpidos como o ar à sua volta. Fiquei feliz ao vê-la assim. Ela estava com 17 anos e ainda podia fazer o que quisesse da vida. Quando toda a superfície do lago congelou, os patos foram para outro lugar. Se você tivesse visto eles, pássaro de corda, você também se apaixonaria com certeza. Venha me visitar na primavera. Vou apresentar você aos patos. Eu sorri. Eu usava um casaco duflê não muito quente, um cachecol enrolado até o queixo e trazia as mãos enfiadas nos bolsos. Dentro do bosque fazia muito frio. Havia neve no chão e meu tênis escorregava o tempo todo. Eu deveria ter comprado botas de neve antiderrapantes. Então você pretende ficar aqui por mais tempo? Perguntei. Bem, acho que sim. No futuro próximo, talvez eu tenha vontade de voltar a estudar. Ou talvez nem pense nisso e me case logo com alguém. Não, isso nunca deve acontecer, disse Mei Kazahara rindo e expelindo ar branco. Mas acho que vou ficar aqui por mais um tempo, sim, para pensar nas coisas. O que eu quero fazer de verdade, para onde eu quero ir de verdade, essas coisas, preciso pensar em tudo isso com calma. Assenti com a cabeça. Talvez seja melhor assim, concordei. Pássaro de corda, quando você tinha mais ou menos a minha idade, também pensava nessas coisas? Não sei. Para ser sincero, acho que eu não pensava nessas coisas com muita seriedade. Claro que devo ter pensado um pouco, mas não me lembro de ter pensado tão a fundo. Acho que eu imaginava que, se levasse uma vida normal, as várias coisas dariam certo de uma forma ou de outra. Mas, no final, as coisas não deram tão certo assim, infelizmente. Mei Kazahara fitou meu rosto com uma expressão serena e depois levou as mãos enfiadas nas luvas aos joelhos. Então não soltaram comigo? Ela não quis. Preferiu permanecer no centro de detenção e levar uma vida sossegada a ser solta e se tornar o centro da atenção dos curiosos. Ela não quis receber minha visita, nem a de ninguém. Disse que não queria se encontrar com ninguém até tudo se resolver. Quando vai começar o julgamento? Provavelmente na primavera. Ela vai se declarar culpada e, seja lá qual for a sentença, pretende cumprir a pena. Acho que o julgamento não vai demorar muito. Ela tem uma chance alta de receber liberdade condicional e, mesmo se for condenada à prisão, não será por um tempo tão longo. Mei Kazahara pegou uma pedra do chão e jogou mais ou menos no meio do lago. A pedra saltitou no gelo fazendo barulho e rolou até a outra margem. Você vai continuar esperando comigo voltar naquela casa? Assenti. Que bom! Posso falar que é bom? Perguntou Mei Kazahara. Soltei uma grande nuvem de ar branco. Bem, acho que sim. No fim das contas, fomos os responsáveis para que as coisas chegassem a esse ponto, não? Poderia ter sido pior. Pensei. Um pássaro cantou bem ao longe no meio do bosque que se estendia ao redor do lago.
Levantei o rosto e olhei à volta, mas o canto durou só um instante e não consegui ouvir mais nada. Não vi nenhum pássaro. Só ouvi o vago som seco de um pica-pau bicando o tronco da árvore. Se Kumiko e eu tivermos um filho, estou pensando em colocar o nome de Córcega. É um nome bonito. Quando estávamos caminhando no bosque, lado a lado, Mei Kazahara tirou a luva de sua mão direita e colocou no bolso do meu casaco. Eu me lembrei de Kumiko, pois ela também costumava fazer isso quando caminhávamos juntos no inverno. Nos dias frios, dividíamos o mesmo bolso. Segurei a mão de Mei Kazahara, que era pequena e quente como uma alma aprisionada. Pássaro de corda? As pessoas devem achar que somos namorados. Talvez, respondi. Ei, você leu as cartas que mandei? Cartas? Desculpe, mas nunca recebi nenhuma carta sua. Como você não dava notícias, liguei para sua mãe e, com custo, consegui o endereço e o telefone da fábrica. E para isso tive que contar umas mentiras que nem queria. Poxa vida, que coisa! Escrevi umas 500 cartas para você, pássaro de corda, disse Mei Kazahara, olhando o céu. No final da tarde, Mei Kazahara me acompanhou até a estação. Fomos de ônibus até a cidade, comemos pizza num restaurante perto da estação e esperamos a chegada do trem de 3 vagões. Na sala de espera, um grande aquecedor estava aceso, queimando bem vermelho, e 2 ou 3 pessoas se aqueciam à sua volta. Nós não entramos na sala e ficamos de pé a sós na plataforma fria. No céu pairava uma lua de inverno com contorno bem definido, como se estivesse congelada. Era uma lua em quarto crescente com o arco afilado que parecia uma espada chinesa. Sob essa lua, Mei Kazahara ficou na ponta dos pés e beijou de leve minha bochecha direita. Senti seus lábios gelados, pequenos e finos, no local onde costumava ficar o hematoma. Adeus, pássaro de corda. Obrigada por ter vindo de tão longe para me ver. Com as mãos no bolso do casaco, fiquei em silêncio observando Mei Kazahara. Eu não sabia o que dizer. Quando o trem chegou, ela tirou o gorro, recuou um passo e disse: Pássaro de corda, se acontecer alguma coisa, grite meu nome bem alto. Me chame e chame também os patos. Adeus, Mei Kazahara. Mesmo depois que o trem arrancou, a lua em quarto crescente continuou por muito tempo acima da minha cabeça. Cada vez que o trem fazia uma curva, a lua ora desaparecia, ora voltava a aparecer. Fiquei contemplando-a e, quando ela desaparecia, eu olhava as luzes das cidadezinhas que passavam pela janela. Pensei em Mei Kazahara voltando sozinha de ônibus para a fábrica no meio da montanha com seu gorro de lã azul e nos patos que dormiam ao abrigo de alguma moita. Em seguida, pensei no mundo para onde eu estava voltando. Adeus, Mei Kazahara. Adeus, Mei Kazahara. Rezo para que exista uma força que sempre proteja você. Fechei os olhos e tentei dormir,
mas só consegui dormir de verdade muito tempo depois. Tive um sono breve, num lugar longe de tudo e de todos. Fim da Crônica do Pássaro de Corda.